1902, Joaquim Ferreira, o fotógrafo dos mortos, as imagens que nunca deviam existir. Parte 1. Dossiê narrativo em estilo documental, PTBR. Ninguém no Arquivo Público de Pernambuco soube me dizer quando aquela caixa entrou. A etiqueta, escrita a lápis grosso e já quase comida pelo tempo, dizia apenas: Fotografia Ferreira, 1902, encomendadas, não expor. Estava na prateleira mais alta do depósito úmido, onde a lâmpada oscila com o vento do corredor e o cheiro é de papel que ainda aguarda a respiração. O funcionário apontou com o queixo: se quiser, abra. Mas depois não diga que a culpa foi minha. A tampa, de pinho, levantou com um pequeno estalo. Dentro, 2 maços de chapas de vidro, embrulhadas em papel manteiga, um livro-caixa encapado em pano azul, um caderno fino de capa preta, e um envelope pardo com carimbo desbotado, Santa Casa de Misericórdia, Recife. Havia também um pano escuro, dobrado, que, quando levado ao nariz, entregava o mesmo perfume de fixador velho e de oratório, hipossulfito e água benta mal fechada. O livro-caixa tremia menos do que minhas mãos. Na primeira página, com caligrafia segura, lia-se: Joaquim Ferreira, fotografia popular, Rua do Imperador 44, de 1899 a 1903. Abaixo, colunas: nome do cliente, endereço, serviço, valor, pago não pago. As primeiras linhas eram banais: retratos de família, cartão de visita, ampliação para moldura. Mas logo, a cada 2 ou 3 entradas, reaparecia uma palavra que gelava a página: encomendado. Em português antigo de recibo fúnebre, encomendado significava post-mortem. Não era crime, era costume. Fotógrafos de fins do 19 e começo do 20 registravam crianças, jovens e velhos depois da morte, para que a família guardasse o derradeiro retrato. O que não era costume era a quantidade, semanas inteiras em que metade das entradas eram encomendadas. Desatei as tiras do primeiro maço de chapas. Eram negativos em vidro, gelatino brometo, 13x18. Na borda, a grafite, a legenda: menina, 12 de fevereiro de 1902, mãe em pé de olhos abertos. Segurei com as pontas dos dedos, inclinei contra a luz. Lá estava o cenário típico de estúdio pobre: parede pintada imitando cortina, cadeira com apoio de cabeça, mesa pequena com um vaso de flores de pano. A menina estava sentada, corpo levemente preso pelo suporte atrás do colarinho. O rosto, sereno. O detalhe perturbador vinha do olhar: as pálpebras não estavam pintadas, prática comum em retoques para simular vida. Pareciam realmente abertas, e as pupilas refletiam um brilho que não vinha da janela do estúdio nem da lâmpada de magnésio. Um brilho redondo, como de espelho pequeno, onde se insinuava um vulto que poderia ser o próprio fotógrafo, mas com um chapéu que não aparecia em nenhuma outra foto de Joaquim. A segunda chapa: Ana L., encomendado, 21 de fevereiro de 1902, luto profundo. A família, em semicírculo, o caixão infantil apoiado sobre cavaletes, pano negro por trás. A mãe, de véu, segura a mão da menina por cima da tampa. O pai, teso, olha um ponto fora da lente. Ao ampliar com lupa, percebi algo que fazia o ventre encolher, um tremor milimétrico no tecido do peito da criança, o tipo de borrão que só aparece em exposição longa. Mas a exposição longa não treme onde não há respiração. E as flores ao lado, que balançariam com brisa, estavam nítidas. No envelope da Santa Casa havia 3 bilhetes. Ao Sr. Joaquim Ferreira, solicita-se retratar a menor MG no leito, antes do traslado. Evitar filas. Padre Antônio endossará. Registro: no dia 3 de março, às 19 horas, o fotógrafo armou o tripé no corredor a pedir que cobrisse o rosto da pequena com um pano santo depois do retrato. Ele respondeu que o vidro escreve o que quer. Irmã Bernadette. O senhor deve limitar-se a operar sua máquina sem perturbar os presentes. Houve queixa de que o clarão queimou o véu de luto. És provedor.
No caderno fino de capa preta, enfim, a voz de Joaquim. Não um diário íntimo, apontamentos de trabalho. A letra firme de quem mede luz com a mão. Já 1902, vem muita família de Santo Antônio. Dizem que quem leva o retrato do encomendado para de sonhar. Não prometo, só cobro justo. Fevereiro 1902, a senhora de branco pediu, ponha olhos na minha filha. Moço. Expliquei que não faço pintura em vidro. Só luz. Ela, a luz do senhor enxerga. Não respondi. Mar 1902, padre disse que não convém fotografar dentro da Santa Casa. Boto o pano no ombro, peço um canto. O corredor tem sombra boa. Mar 1902, hoje à noite, na revelação, o rosto do menino apareceu 2 vezes. No primeiro banho, quieto. No fixador, com a boca meio de lado, como quem quer assobiar. Anotar, não usar o mesmo vidro 2 vezes. Abril 1902, a vizinha jurou que o retrato do marido endireitou o relógio da sala. Pedi que não me diga essas graças. Fechei o caderno. Abri o segundo maço de chapas. A primeira, menino, 18 de março de 1902, respira. O ponto de interrogação era de Joaquim. Fiquei tempo demais com essa chapa na mão. Ajeitei contra a lâmpada. O menino, cabelos penteados, gravatinha desproporcional, corpo levemente sustentado pelo apoio de ferro, tinha os lábios entreabertos o suficiente para que o dente incipiente surgisse como detalhe banal. Só que o borrão na boca não era de luz tremida do fotógrafo. Começava na comissura, como uma vogal mal contida. Na borda de vidro, de novo, a grafite, não reproduzir. Não entregar. Falar com a mãe. Passei páginas do livro caixa até março. Lá estava, Dona Justina, Santo Antônio, encomendado do filho, 3 cifrão 000, pago em 2 vezes. Ao lado, um risco. A lápis vermelho, o que Joaquim não escrevia nos outros, choro manso. Mais adiante, no fim do mês, Dona Justina voltou, querer outra cópia, dizer que o retrato assobia. Sem preço. Sem recibo. No fundo da caixa, encontrei um recibo de compra, lentes Petzval número 3, f3.6, Paris, 1901. Joaquim não era qualquer aventureiro com caixa e pano, tinha equipamento bom para a época. Sentei no chão com a caixa na frente e pensei o que um homem desses precisa ouvir até escrever não reproduzir. Às vezes basta o próprio silêncio voltando de dentro da química. Entre as chapas, uma me segurou como mão sobre o ombro. Sr. Alcides, barbeiro, família, encomendado, 29 de março de 1902, estúdio. Era raro encomendado no estúdio, a maioria eram no lar ou na Santa Casa. Montei o negativo sobre uma folha branca. A família em pé, o caixão de criança apoiado na cadeira do centro, o pano negro por trás. O pai, Alcides, de bigode engomado, fita lente como quem discute com ela. A mãe segura um lenço. 2 irmãos mais velhos mantêm os braços cruzados. O corpo dentro do caixão está nítido demais. O que me perturbou, porém, não foi a nitidez, foi um reflexo no vidro do porta-retratos por trás do pano. Um reflexo que sugere 4 pessoas, não 5. Alguém some. E esse alguém, pela altura e pelo contorno de ombro, é o que está deitado. Voltei ao caderno. Abril trazia a letra mais rápida. Abril 1902, o barbeiro pediu graça. Pediu que eu abrisse os olhos do pequeno depois. Disse que paga em dobro. Falei, isso não se compra. Ele, então compre do senhor. Dei-lhe o retrato como saiu. Voltou 3 dias depois, mais calado do que no enterro. Quer devolver. Diz que a mulher não dorme. Diz que o menino entorta o espelho da sala. Abril 1902, uma senhora de véu quis me ensinar a rezar para tirar a sombra que ficou no vidro.
Agradeci e fechei a porta. O comissário da terceira seção anexou seu papel, ocorrência no ateliê da Rua do Imperador 44. A narrativa, seca, populares afirmam ouvir assobio vindo do interior no momento em que o fotógrafo fazia ampliação para a moldura. A equipe chegou e nada constatou. Recomendou-se fechar a loja por 2 dias para a poeira baixar. Em caneta no rodapé, mais tarde, o homem do retrato é sério, não abre a boca senão para dar instrução de pose. Havia também uma carta de um padre, sem assinatura clara, datada de abril de 1902, endereçada a Joaquim. Filho, entendo teu ofício. A família precisa do que tu fazes. Deus não condena lembrar. Mas convém distinguir lembrar de chamar. No mais, tira o tripé da Santa Casa. A irmã me escreveu que te fizeste de dono do corredor. O comentário de Joaquim, a lápis, na margem, não me chame de dono. Sou o hóspede de Luz. Tudo parecia pronto para entrar na anedota urbana, até que percebi que algumas chapas não tinham bridas, aquelas tiras de papel coladas com goma dizendo número de encomenda, e, mesmo assim, traziam legenda a grafite. A primeira sem brida, retrato de provas, 0h45. 45 minutos? Longuíssimo. Normalmente, uma fotografia interior, com lente rápida, pedia segundos, não dezenas de minutos, ainda mais em 1902. Coloquei a chapa contra a luz e senti o peso como se, de fato, tivesse 45 minutos grudados ali. A imagem era o estúdio vazio. A cadeira no centro. O pano pendente. O suporte de cabeça sem cabeça. A porta aberta para o corredor, a sombra na soleira sugeria alguém fora do quadro. No canto, no chão, um brinquedo, cavalinho de madeira sobre rodas. Não havia criança em pé, nem sentada. Só o cavalo mirando a lente, como se pedisse, ou acusasse, a demora. Na margem, pequenino, não consegui. Outra sem brida, prova, mãe e filho, 1h10. Desta vez, o quadro está cheio, a mãe sentada, o menino ao colo com o rosto para o fotógrafo, a boca ligeiramente aberta, os olhos, outra vez, não pintados. A mãe olha para baixo, para um ponto fora de nós, como quem não quer competir com a presença do filho. A nitidez é irregular, o rosto da mãe tremido como água, o rosto do menino fixo, como objeto. E no fundo, sobre o pano, uma mancha que, sob certa inclinação de luz, toma a forma de campa. Não há campa no estúdio. Há campa na Santa Casa. O que a campa fazia no pano? No meio dos papéis, um ticket de compra de oplástico de cianeto e um bilhete apressado, não revelar de noite. Quem deixa recado assim para si mesmo? Quem falhou no próprio aviso? No caderno, 2 dias depois. 14 de abril de 1902, não revelar de noite. Revelei. O vidro devolveu um quarto que não é o meu. Parecia a sala da casa de Dona Justina, mas sem o retrato na parede. Anotar, o vidro às vezes lembra de onde veio a luz. Às vezes lembra de onde veio o pranto. Uma das chapas trazia o que a maioria dos fotógrafos detestaria assinar, dupla exposição. A cadeira duplicada, o vaso em falso, a sombra desobedecendo direção. Mas o que duplicou não foi a cadeira. O rosto do encomendado vinha 2 vezes, com anos de diferença. Na superposição, o mesmo menino mais pequeno sobre o menino maior, o mesmo nariz, a mesma mancha na orelha, mas tempos distintos. No canto, a escrita ansiosa, não é truque. O vidro quis. Outro negativo carregava o que parecia mais ousadia do que erro, a mesma família, 3 anos seguidos, 1899, 1900, 1902, sem alterar posição. A mãe, a mão sobre a mesma dobra de saia, o pai, o mesmo nó da gravata, a planta em altivez idêntica, o pano, a mesma ruga no mesmo lugar. Alguém diria que Joaquim empregou a repetição como estilo.
Mas a etiqueta garantiu que os retratos não foram feitos no mesmo dia. O livro-caixa confirmava datas diferentes. A única variação estava no relógio pendurado no canto superior, horas distintas. Em 1902, marcava 3h14. E as fotos, diz a anotação, foram tomadas depois da ceia. A ceia em Recife, com calor e mosquitos, não acaba às 3h14, anotei no meu caderno. Um número que volta em arquivos quando não devia. Abri o envelope menor. Dentro, 2 cartas de mulheres que, àquela altura, falavam comigo através de um século como se estivéssemos no mercado de São José, trocando peixe por notícia. Dona Justina, a do assobio. Moço Joaquim, meu marido diz que isso é nervo e que eu não tenho o que fazer. Mas digo ao senhor, o retrato assobia quando a luz da manhã bate nele. Não é vento. Não é o gato. É um fio que passa por dentro do quadro e faz fino. Se o senhor quiser tomar a fotografia de volta, eu deixo. Não cobro o aluguel da moldura. Só leve. Irmã Bernadette, da Santa Casa. Senhor fotógrafo, me desculpe, mas peço que deixe a maternidade em paz. De noite as parturientes querem silêncio. O senhor não tem culpa do que o povo vê, ou quer ver, nas suas chapas, mas há quem diga que vê abre o olho de menino morto com a cabeça. Não se diz isso de um cristão. Fique um mês sem aparecer. Depois, se Deus quiser, voltamos ao costume. No rodapé da segunda carta, a própria mão de Joaquim respondeu, fico. Mas me escreva se precisarem. Não é pintura. É a luz que insiste. No fim do maço, uma chapa diferente, ambrotipo de fundo preto, técnica já fora de moda em 1902, mas que alguns artistas teimosos ainda usavam para retratos íntimos. A etiqueta, prova, não expor. A imagem, quando inclinada, recusava ser vista de uma vez, pedia movimento para entregar. A mesma menininha do primeiro negativo, agora sozinha, segurando um espelhinho. As mãos estão claras demais, como mão segurando coisa quente. No espelho, espera-se ver o vazio, ambrotipo não reflete luz como prata, mas ali havia um corredor, com azulejo e um quadro oval pendurado. O oval não combinava com o estúdio de Joaquim. Combinava com as casas velhas do bairro de Santo Antônio. E, no fundo do corredor, uma porta entreaberta. De dentro, um traço de claro escuro que, se eu disser parecia gente, vou me arrepender. Parecia tempo. Voltei ao caderno de Joaquim. Havia 5 páginas que eu ainda não lera, presas por um alfinete. Arranquei com cuidado. Eram de maio de 1902. 0105. O comissário quer saber por que tem gente juntando na porta. Falei, por nada. Ele, por medo. Pedi desculpa pelo clarão. Ele pediu pelo assobio. Disse que era vento. Ele disse que o vento não paga. 0305. Dona Justina trouxe o retrato de volta. Embrulhado num lençol. Pôs na mesa sem abrir. Pedi licença para ver. Não abri. Ela deixou. Disse, se o senhor quiser ouvir, ouça sozinho. Não ouvi. 0705. Fui à Santa Casa deixar um envelope para a irmã Bernadette. Não levei máquina. Mesmo assim uma moça apontou para mim e fez sinal de cruz. Voltei para o estúdio. Não revelei. Dormi cedo. 12:05, de noite, sem vela, entrei no escuro do laboratório para pegar o pano. O vidro mais em cima da prateleira fez luz por dentro. Anotar, não trabalhar de noite. 14:05, hoje respondi ao padre que não chamo ninguém. Respondo a quem me chamam. Risquei. Não escrever isso. Anotar, não revelar de noite. A última linha estava quebrada por uma rachadura no papel. 28:05, eles. Rasgo, falar na fotografia é um erro.
Ouvir a fotografia, pior. Fechei o caderno. Reuni as chapas em ordem, como manda o respeito. Voltei ao primeiro negativo, a menininha de 1202, mãe em pé de olhos abertos. Olhei de novo, de frente, de lado, por cima, a lente improvisada da lupa marcava o grão da gelatina e, ainda assim, a pupila parecia molhada. Quis me convencer de que era técnica, pesval luminoso, tempo de exposição calculado, apoio de cabeça firme, banhos feitos sem pressa. Mas o reflexo na pupila, o redondo que lembrava um espelho, não combinava com a janela do estúdio. Não combinava com a altura do fotógrafo. Não combinava com o tempo. No verso de duas chapas, um bilhete colado com goma arábica, não vender para estrangeiro. Quem pediu isso? O padre que não queria escândalo? Alguém no jornal? O próprio Joaquim com medo de virar fenômeno de feira? A segunda cartolina, mais firme, não confiar ao editor fulano. Dirá que é truque. O nome do editor vinha riscado. Ao lado do livro-caixa, algo que primeiro me pareceu vulgar, um manual de fotografia em francês, gasto nas páginas sobre retou ao crayon, retocar negativos com lápis. No rodapé, a mesma letra firme escreveu, não retocar olho de morto. Se tiver que ter luz, terá. Se não tiver, paciência. E, abaixo, num capricho que só aparece quando o homem está nervoso, não pintar santo em vidro. É curioso como os arquivos podiam ficar no campo do estranho plausível até aquele momento. Post-mortem? Ok, era hábito. Assobios? Folclore. Reflexos. Física e azar. Até que puxei, do fundo da caixa, um envelope sem nada escrito, amarrado com barbante de sapateiro. Dentro, 3 provas em papel albuminado do mesmo negativo, em momentos diferentes. Não eram ampliações, eram contatos em papel, o vidro posto sobre o papel, luz, fixador, lavagem. A primeira prova trazia a menininha com olhos entreabertos. A segunda, com os olhos mais abertos. A terceira, com o olhar direto para a lente. Mesmo negativo. 3 papéis. 3 olhares. Na margem inferior, a grafite tensa, não mostrar. Não imprimir de novo. O papel insiste, ponto. Fechei os olhos. Quando os abri, as provas estavam no mesmo lugar, a luz igual, o ar parado. Resisti à tentação de culpar minha fadiga e fazer graça. Arquivos não gostam de graça, preferem contabilidade. Recolhi as provas, repus no envelope, colei com fita neutra, anotei contato múltiplo no meu caderno. Com a mentira elegante de uma técnica que não existe. A caixa ainda guardava um último papel, um laudo de 1903 assinado pelo Dr. Álvaro L., letra elegível, provavelmente convocado pela polícia para dar ciência. O texto, curto e prático, me feriu pela lucidez. O fotógrafo Joaquim Ferreira não incorre em charlatanice. Trabalha com máquina honesta e lente rápida. Suas chapas mostram, sim, efeitos de sobreposição e efeito de câmara escura em ambientes que não são o ateliê. Isso não é inédito em ótica, porém é impróprio para consolo de viúvas. Sugestão: recolher as chapas que causam rumor. O resto, deixar a poeira. No rodapé, alguém? O comissário? O padre? Escreveu a lápis. E se a poeira não der conta? Guardei tudo. Fechei a tampa. Fui embora do arquivo com a sensação de que tinha trazido algo nos bolsos embora não tivesse escondido nada. Em casa, naquela noite, a água do filtro pareceu cantar fino quando passei a caneca por baixo. Sorri sozinho, a cabeça vira chocalho de história, e fui dormir. No limiar, antes do sono, juro que ouvi um assobio breve, exatamente daquele tipo que a gente usa para chamar passarinho. Pensei, o retrato assobia quando a luz da manhã bate. Era noite. Não acendi a luz. Dormi. No dia seguinte,
Levei a caixa de volta ao arquivo e pedi autorização para reproduzir apenas as legendas do livro-caixa e transcrever o que havia no caderno, nada de divulgar imagens. A direção concordou. Vá lá, escreva. Mas não me venha com aparições. Prometi uma história administrativa, daquelas que falam de higiene e procedimentos. Sentei no balcão e comecei a compor o meu relatório quando a telefonista me chamou. Tem uma senhora ao telefone. Diz que é parenta do tal do Ferreira. Atendi. Do outro lado, uma voz de costureira antiga. Meu avô dizia que o Joaquim tinha mão boa para a luz de anjinho. O senhor que mexa nos papéis com respeito. Agradeci. A senhora continuou, sem que eu perguntasse, e se achar uma foto que olha de volta, não traga para casa. Deixe no lugar. Luz de anjinho se cria em quarto fechado. A ligação caiu. Voltei às chapas com luva e paciência, reaprendendo a página. Passei mais de 1 hora na sala de luz do arquivo, iluminando por trás os negativos com lâmpada fria, anotando no meu caderno cada legenda e cada rasura. Foi quando notei, no canto de uma das chapas, algo que antes me escapara, um arranhão em forma de meia-lua, como aqueles que o fotógrafo faz quando raspa com a faca uma gota de gelatina mal curada. O arranhão estava do lado de fora. No verso, a grafite, não coçar. A minha tentação se sentiu desafiada. Não cocei. Apenas olhei através da meia-lua e vi o que não sabia que o vidro podia guardar, um corredor mais comprido do que o do estúdio, azulejos que não eram do meu tempo, um pano pendurado numa prega que eu já tinha visto em outra foto. Santo Antônio outra vez. Dona Justina outra vez. Ou, para ser honesto, todas as Donas Justinas que pedem olhos onde já não há. Precisei fechar, a caixa. O funcionário, que me observava de esguelha, sorriu sem os dentes. É bonito achar coisa que presta, né? Eu respondi o que a minha profissão espera que eu responda, presta. Mas a palavra presta não prestava ali. O que eu tinha nas mãos não queria prestar como se fosse prova de crime ou relíquia de museu. Queria só o recolhimento. Queria que a luz parasse de insistir. Ainda assim, como todo mundo que mete a mão em cera quente, voltei no dia seguinte. E, desta vez, com um pedido, consultar o fundo da Cúria para ver se havia menção à fotografia Ferreira em correspondências com a Santa Casa. O padre arquivista me trouxe 2 pastas amareladas, Questões com Artesãos e Ofícios, de 1901 a 1903. Lá estava, uma carta do provedor ao vigário. Se o homem insiste em armar tripé nos corredores, peço providência. Não digo que há bruxaria, digo que há escândalo. Assobiam coisas quando o magnésio estala. Recomendo que o senhor aconselhe ao povo cedo enterrar e tarde retratar. E a resposta do vigário ao provedor. Falei com ele. Não me parece charlatão. É orgulhoso como todo operário que aprendeu a mandar na máquina. Disse-lhe para não mexer em olhos de menino. Ele riu de mim com caridade e disse que não pinta, que a luz se vira. Na mesma pasta. Um bilhete solto, sem data, sem assinatura, dizia: o retrato chamou a menina. Não viu o senhor o que deu? No rodapé, outra mão, talvez para calar esse chamou, chega. Voltei a Joaquim, ao que dele sobrou. O livro-caixa registrava uma data final, junho de 1903, fechamento temporário por motivo de saúde. E uma última linha no caderno preto, com grafia tremida. Hoje viraram a lente para mim. Foi dono de comércio, com pressa, querendo foto de viva para cartão da loja. Disse que se eu não farei mais encomendado, que faça vivo. Sentei. Puxaram o pano. O menino do cavalinho entrou atrás, sem barulho. Abri a boca para avisar e a minha boca ficou no vidro. Não revelar. A caneta falhou em revelar. Não sei se por tinta, por medo ou por mãos já fracas. Mas o recado estava dado, o fotógrafo entrou no próprio aparelho. Não literalmente, por favor, mas no único modo como a vida faz com que um ofício nos coma,
por dentro. Termino esta parte do dossiê com o que não se deve fazer e que, lamentavelmente, fiz. Levei para a sala escura do arquivo, à noite, uma única prova em papel, aquela segunda da menininha, e eu pende por trás com luz fria só um fio para ver se o olhar mudava. Não mudou. Mas de algum lugar do teto, ou da madeira, ou do meu peito, veio um assobio tão fino e tão breve que poderia ser o piparote de um grilo. Não havia grilos. Havia minha promessa de não trabalhar de noite. Apaguei. Guardei. Assinei o livro de saída mais cedo do que devia e fui embora. No caminho, pela Rua do Imperador, os postes ainda eram de ferro e a cidade estava úmida. Uma janela se abriu, jogou água no meio-fio. Por dentro, alguém cantava baixinho para uma criança. Pude jurar que a canção tinha ritmo de assobio. Gancho para a parte 2. A caixa, que eu havia jurado devolver ao silêncio, trouxe no fundo um cartão menor, esquecido entre folhas, retrato do próprio Joaquim, 17 de junho de 1903, não revelar. O negativo estava lá. E, no centro, um homem sentado com o pano de fotógrafo ainda no ombro, olhando a lente com um olhar que não era dele. No reflexo da pupila, um pequeno círculo, e dentro dele, como no espelho do ambrotipo, um corredor. A mesma porta entreaberta. O mesmo traço de claro e escuro. Voltei ao arquivo cedo, antes do barulho dos ônibus, com a decisão que a vigília da véspera tinha escrito nas minhas mãos, abrir o envelope do não revelar, o retrato do próprio Joaquim, datado de 17 de junho de 1903. Não fui sozinho. Chamei a conservadora, a que trabalha em silêncio de igreja e fala baixo com papéis. Ela ouviu meu pedido como quem escuta alguém pedir água durante a procissão, não aprovou nem negou, apenas pôs regras. Nada de luz quente. Nada de noite. Nada de pressa. Tábua limpa, luvas, lupa, bandeja vazia só para lembrar que as mãos comem sem dentes. A chapa veio do fundo da caixa como bicho que não aceitou nome, vidro cinza, bordas lascadas de manuseios antigos, grafite do próprio Joaquim no canto, retrato do operador, não revelar, não copiar. Fiz o que se deve, não revelar. Apenas ver. A luz fria por trás, a folha branca embaixo, e o homem no centro da imagem, sentado, o pano de fotógrafo ainda no ombro, a caixa ao lado, a mão no joelho, olhando para a lente com um olhar que não era dele. Quem já examinou muitos retratos sabe quando o olhar é a soma de vontade e instrução, ali havia outra instrução. E no círculo das pupilas, que no negativo são claro, apareceu o que já vimos noutras, um corredor de azulejo, um quadro oval no fundo, uma porta entreaberta. É o corredor a da Santa Casa, o mesmo do bilhete de Irmã Bernadette, o mesmo dos relatos de assobio, o mesmo que Joaquim jurou evitar. A conservadora inclinou o vidro como quem afina ouvido. Eu, por reflexo de ofício, comecei a escrever, observação preliminar, reflexos de pupila sugerem ambiente alheio à tomada, hipótese, sobreposição com vidro previamente exposto. Ela tosseu um não discreto sem voz. Chame como quiser, disse, mas não ponha no papel o que te protege de acreditar. Obedeci, risquei sobreposição, deixei reflexos sugerem ambiente alheio. Às vezes, a honestidade é apenas a metade que sobra depois que cortamos o que nos humilha. Pedi à direção do arquivo consulta ao livro de ocorrências da Santa Casa de 1902 a 1903. O bibliotecário hospitalar trouxe um volume grosso, de couro gasto, que abriu num agosto sempre quente. As entradas eram coisas de corredor, troca de lâmpadas, queixa de roedores, goteira no telhado do pavilhão das parturientes. Em março de 1902, no rodapé de uma página, meio fora de lugar, está, não consentir fotográfico nos corredores, assobios tiram sono das internas. Em abril, outra mão, o senhor da fotografia trouxe clarão e queimou o véu de luto, advertido. Em maio, letra apressada, uma senhora devolveu o retrato, diz que menino chama de dentro, padre aconselha cobrir de manhã. Em junho, que é o mês do não revelar,
um resumo que me pareceu voz antiga de enfermeira sem tempo, barulho fino na parede da enfermaria. O homem do retrato morreu? Dizem. Não morreu, dizem. Melhor lavar a parede. Voltei para a Rua do Imperador com um caderno cheio de citações, horas, assinaturas no bolso, remendos de realidade com que a gente tapa buraco de medo. Na sala escura do arquivo, não ligamos bandeja, não misturamos químicos. Só copiamos o texto das bordas, medimos sombreamento, anotamos arranhões. Ao virar o negativo do Joaquim contra a janela, luz da manhã pela direita, percebi que o círculo das pupilas tinha no vidro uma mordida de unha. Lembrei do bilhete, não coçar. O impulso de coçar não era da pele, era dos dedos tentando ver contato o que a vista já tinha visto. Não falamos de imprimir. Falamos de guardar. Ao terceiro dia, uma mulher veio ao arquivo carregando um embrulho quadrado com cuidado de quem carrega santo. Era neta de Alcides, o barbeiro do estúdio encomendado, o homem do bigode engomado e do pedido de que abra os olhos do pequeno depois. Disse que ouviu no mercado meu nome misturado com fotografia e quis devolver o que a família tinha de volta, a moldura que assobiava. Minha avó cobria de manhã quando o sol vinha pela direita, explicou, encostando o pacote na mesa. A gente não quebra santo, moço. A gente cobre. O senhor sabe. Eu não sabia, mas sabia. A moldura era de jacarandá, vidro antigo com leve ondulação, dorso de papelão reforçado com cruz de madeira. Dentro, a cópia que Joaquim fizera para Alcides. Ao erguer o pano, um tecido grosso, manchado de cera e fumaça, o retrato deu o nosso espelho, a família, o caixão no estúdio, o pano preto. O que eu sabia e a família não precisava saber é que, segundo o caderno, a mesma imagem já tinha sido devolvida uma vez. Novamente com vocês, disse a neta, porque minha mãe morreu este ano e o retrato não acha lugar na casa. Ele sussurra o fino quando o ônibus passa. Agradeci, assinei recebimento, prometi guardar com respeito. Cubra, moço, pediu ela antes de sair. Cobre. A moda urbana, que explica tudo com eletricidade e depois volta para casa cobrir espelho, diria que o murmúrio era vibração do vidro, ressonância. Para que explicação me servisse, eu teria de ser menos fiel ao que eu tinha nos ouvidos. E o que eu tinha nos ouvidos, desde que li a frase, o vidro escreve o que quer, era um assobio tão fino que parece pensamento se a gente não quer chamar de som. Senti que precisava terminar sem truques, nenhum teste final às escondidas, nenhum só essa cópia, nenhuma última vez. Por isso, pedi consulta formal ao fundo do comissário da terceira seção para ler o despacho de fechamento da fotografia Ferreira. Veio num maço de papéis amarelados, auto de diligência, 24 de junho de 1903. O texto: procedeu-se à inspeção do estabelecimento do Sr. Joaquim Ferreira. Fechou-se o local por tempo indeterminado por falta de licença atualizada e por queixas referidas às horas impróprias de sua operação. Recolheram-se tripé, pano, lentes e caixas de vidro, somente as vazias. O operador encontra-se adoentado. Em caneta moderna, uma nota do arquivista de 1956, as vazias não estavam vazias. No mesmo pacote, uma folha sem timbre, sem assinatura, escrita com pressa no verso de um recibo. Deus não condena recordar. Mas convém distinguir entre recordar e chamar. O homem aprendeu a ser hóspede da luz e esqueceu de bater na porta. A casa guardou o que ele pediu. Os retratos olham quando o sol entra pela direita. Se foi o vigário, ou a Bernadette, ou o próprio Joaquim num acesso de confissão. Não sei. Mas havia, no tom, essa economia brasileira de metade de teologia, metade de aviso de mãe. Voltei ao caderno de Joaquim para o último punhado de linhas. Aquela do viraram a lente para mim continuava sendo a mais honesta. Um operador habituado a reger dor pela química e pela luz, de repente sentado do lado de lá, olhado por aquilo que a máquina aprendeu a olhar. Ele escreveu não revelar.
E nós, se quiséssemos atravessar vivos esse dossiê, precisaríamos obedecer. Obedecemos? Quase. Na sexta-feira seguinte, à tarde, o arquivo esvaziou cedo. Fiquei mais um pouco para terminar o inventário. Fechei a tela, recolhi as canetas, afastei a cadeira. Antes de apagar, ergui o pano da moldura do Alcides, só por um segundo, para confirmar que estava coberta. Estava. O sol não batia, já não vinha pela direita. Deixei a sala, assinei saída, virei a chave. No corredor, os passos devolvem o eco antigo de repartição. Então o fino veio. Assobio curto, sem maldade e sem pressa, feito para chamar pássaro. Voltei a chave? Não. Fiz o que aprendi com Bernadette e Justina sem conhecê-las. Não respondi. Cobri o ouvido com a palma, como quem cobre quadro. Fui embora. Na manhã de sábado, pedi à conservadora que selasse a caixa com fita de conservação e rótulo claro, acesso supervisionado. Proibido reproduzir imagens. Anexamos ao maço dos documentos uma nota que não é administrativa, mas serve mais que portaria. A família devolveu a moldura por desuso da casa. A casa devolveu o assobio por excesso de luz. Cobrir de manhã. Não revelar de noite. Não chamar de volta o que não tem boca para dizer já basta. Ponto. Devolvemos à Santa Casa o que era deles, cópias de cartas, uma transcrição das ocorrências, o recado do cedo enterrar, tarde retratar. Eles, com a caridade de quem conhece quantas formas diferentes existem de rezar, agradeceram com uma sopa e uma história de corredor. Tem mulher que cobre o quadro da mãe quando o ônibus passa. Fica melhor assim. Eu, que não gosto de falar melhor quando falo de dor, aceitei o advérbio para não discutir com a prática. Houve, porém, uma última coisa que precisava encerrar para que o meu ofício pudesse se deitar em paz, registrar por que motivo em tantas casas de Santo Antônio e de São José se cobre o retrato de manhã, com sol pela direita. Anotei o que os técnicos me ensinaram. Em quarto antigo, o sol entra pelo leste, bate no vidro, cria ressonância fina nas molduras velhas, os pregos e a madeira conversam. E pronto. Mas a verdade que explica não é sempre a verdade que basta. A que basta estava escrita a grafite no verso de uma cópia amarelada que encontramos dias depois, nos fundos da Cúria. De manhã é quando o anjinho acorda. Se a gente deixa, ele canta. Se a gente cobre, ele dorme. Assinado, Justina, com letra de quem quase não foi à escola e ensina ao doutor o que a casa sabe. Se você prefere arquitetar o mundo sem anjos, pense em hábitos. Cobrir é um gesto que dá tempo. E tempo é tudo que uma casa com retrato pede. Restou no meu bolso um papel que eu não devia ter dobrado, a pequena nota com 3h14. Lembra? O relógio nas 3 fotos, o número nas margens, o ruído de hora. Fui buscar relógios em outra pasta qualquer, só para me distrair com números. Ofício para manutenção dos relógios públicos, 1902. Lá está, com tinta firme, no dia 17 de junho, às 3h14, o relógio da Rua do Imperador atrasou 6 minutos por motivo de céu encoberto. Reajustado manualmente. Não havia céu encoberto em junho, diz o Jornal do Tempo na página ao lado que foi manhã clara e quente. Alguém se atrasou. Ou alguma coisa pediu outro tempo para si enquanto o operador sentava à frente da própria máquina. Não me ocupo desses alinhamentos, os arquivos são lojas de coincidências. Mas a caneta hesitou quando eu tive de escrever a data no inventário da última peça, a moldura de Alcides. Hesitou, não por medo de erros, mas por pudor de abençoar com papel o que tem mais de respiração do que de texto. Assim mesmo, fiz o serviço, descrevi medidas, madeira, vidro, estado. Na linha Observações, escrevi: assobio eventual ao incidir luz lateral da manhã, registrar apenas a título etnográfico. A conservadora deixou. O diretor deixou. O mundo deixou, porque só recuso o que é escândalo, não o que é doméstico. E Joaquim?
Não há assento de morte no seu nome na paróquia da Boa Vista. Há um JF enterrado em Santo Amaro em 1908, idade compatível. Não sei se é ele. No envelope da Santa Casa, um último bilhete sem data e sem destinatário me pareceu a voz que faltava, mesmo que eu prefira admitir que posso ter lido nele o que eu queria ler. A máquina é uma janela só porque a gente chama assim. Se for porta, precisa de mão como toda porta. Eu bati com luz. Alguém abriu com paciência. Não é truque, é vizinhança. Minha mão aprendeu um gesto que me falta agora: fechar. A quem lê, não revelar. Se for preciso ver, discuta com amanhã. Cubra, deixe, volte depois. Luz de anjinho se cria em quarto fechado. E se assobiar, não assobie de volta. Dobrei o bilhete devagar. Não é confissão de bruxo, não é manual de espiritista, é uma ética. O ofício do morto, se existe, e o do vivo, se ainda dá tempo, acertando regras de condomínio. É isso. Encerramos o dossiê. Devolvemos o candeeiro ao nicho dos artefatos, selamos os negativos com rótulo neutro, arquivamos o livro-caixa com as colunas tão honestas quanto um catecismo simples, colocamos a moldura numa estante longe da janela com um pano por cima. Escrevi na lombada da caixa o que devia: fotografia Ferreira, de 1899 a 1903, acesso restrito. E colei por dentro, só para quem abre, a advertência que aprendi com a cidade. De manhã, pela direita, cubra. À noite, não revele. Não chame. Se vier, ou se deixe ir. Quando saí, Recife fazia seu barulho sem assobio, ônibus, vendedor de água, sinos de igreja, alguém afiando faca. No semáforo, um menino passou vendendo bala e assobiou curto para chamar o colega. O gesto é o mesmo do retrato quando diziam que assobiava. Não é prova. Não é sinal. É a vida passando pela mesma nota e aprendendo a não ficar. Em casa, minha mãe me ensinou, quando eu era pequeno, a cobrir espelho quando tem trovoada. Não por medo de ver coisas, mas por respeito ao relâmpago. Agora, quando o sol entra pela direita e acerta o quadro do meu bisavô, eu puxo o pano sem cerimônia e sem teologia. A casa agradece. E eu agradeço por ter aprendido com arquivos uma educação que nenhum manual dá: saber quando olhar, saber quando deixar de olhar, saber quando descobrir, saber cobrir. Se, algum dia, você for ao arquivo público e pedir a caixa da fotografia Ferreira, vão te olhar com a cara de quem pergunta se você sabe o que está pedindo. Vão te dar luvas, luz fria, mesa limpa. Vão te mostrar papéis e vidros. Você vai ler legendas, vai ver pupilas que guardam lugares, vai ouvir a sua própria respiração parecendo mais alta. Talvez você ouça o fino. Talvez não. Não importa. Quando terminar, faça uma coisa só, a única que posso pedir com autoridade de quem se tornou vizinho do que conta: devolva o pano à moldura, devolva o vidro à caixa, devolva a luz amanhã. E, se sentir que a janela insiste em ser porta, bata com ternura e não insista: a cidade aprendeu esse acordo e segue vivendo graças a ele. Fim do dossiê.